Você não vai acreditar no que aconteceu naquela noite de dezembro. Eu achei que já tinha perdido tudo. Mas então, PFFFT, a vida do meu filho se apagou e o meu casamento se revelou a maior farsa de todas. Sério, você nunca vai se recuperar disso, mas precisa saber a verdade. Aquele vento gelado de Nova York, ele parecia entrar pela alma. Eu estava ali, no nosso apartamento minúsculo em Manhattan, agarrada ao meu filho, o Eva. A respiração dele era só um sopro, um chiado frágil que fazia o pânico correr nas minhas veias como um choque elétrico. O oxímetro digital, ali na mesinha de cabeceira, piscava aqueles números cada vez mais baixos, e eu sentia o mundo girar. Tentei encostar minha bochecha na testa dele, e ela estava queimando. Quente demais, rápido demais. Evan, bebê, fica comigo. A mamãe tá aqui, tá? Minhas mãos tremiam, mas consegui pegar o celular e ligar para ele, de novo. Brad devia estar em casa. Ele prometeu. Sem reunião tardia, sem aquele copinho, sem desculpas, ele disse. Mas a ligação foi direto para a caixa postal. De novo. Brad, por favor. É o Eva. Ele não está respirando direito. Eu preciso de você. Atende essa porcaria. Minha voz falhou, engolida pelas paredes que já tinham testemunhado noites solitárias demais. De repente, uma tosse rasgou o peito do Evan, alta o suficiente para quebrar meu coração em 1000 pedaços. Disquei 190 com os dedos trêmulos, sussurrando orações que eu nem lembrava mais. Enquanto isso, a uns 2 quilômetros de distância, no luxo de uma suíte no Center Regis, o meu marido dormia como um anjo, totalmente alheio ao meu inferno. O quarto estava naquela luz dourada suave, com uma garrafa de uísque pela metade na mesa de mármore e um rastro de roupas caras jogadas pelo chão, indo direto para a cama king size. Enrolados em lençóis de primeira, estavam o Brad e a amante dele, a Sloan Marvick. Ela estava ali, aconchegada no ombro dele, como se aquele conforto roubado fosse dela por direito. A Sloan se mexeu quando o celular do Brad vibrou. Ela esticou o braço por cima dele, viu o meu nome na tela e sorriu. A chata tá ligando de novo, ela murmurou, virando o celular de cabeça para baixo para me silenciar. O Brad nem abriu os olhos. Ela se preocupa demais, ele resmungou. O moleque está sempre doente. Vai passar. E ele voltou a dormir. Completamente, totalmente inconsciente de que a vida que ele ajudou a criar estava escapando entre os meus dedos. De volta à ambulância, eu agarrava a mão do Evan com toda a força, enquanto os paramédicos trabalhavam ao meu redor. As sirenes berravam pelas ruas, as luzes cortando a noite de Nova York. Beijei os dedinhos dele. Por favor, meu amor, por favor, fica. Não me deixa. Mas quando chegamos no hospital, o meu mundo já estava de ponta cabeça. A equipe de emergência o levou às pressas para uma sala. Máquinas apitando. Vozes gritando. Uma enfermeira me guiou para trás enquanto minhas pernas cediam. Eu fiquei ali, paralisada, enquanto o monitor achatava, aquele toque monótono mais alto do que qualquer tempestade. Meu mundo explodiu em um único momento sem clemência. Quando Brad finalmente acordou, horas depois, espreguiçando-se naquele luxo silencioso, ele não tinha a menor ideia. A traição dele já tinha escrito o começo do fim. Porque, naquele mesmo instante, do outro lado da cidade, um SUV preto parou em frente ao hospital. Um homem alto saiu. Rosto austero, olhos de aço, uma presença que fez até os seguranças endireitarem a postura. O coronel Grant Alden havia retornado. E desta vez, ele não estava ali para consolar a filha. Ele estava ali para destruir o homem que deixou o neto dele morrer. E o Brad? O Brad não fazia ideia de que o pesadelo dele já tinha começado. As luzes fluorescentes do corredor do hospital projetavam sombras longas e exaustas. Eu estava encolhida em uma cadeira de plástico cinza, as mãos dormentes, os olhos ardendo depois de tantas horas de choro. O cobertorzinho do Eva estava no meu colo, ainda quente em alguns lugares onde eu o tinha apertado. Enfermeiras passavam, me lançando olhares de pena, mas ninguém se atrevia a falar. Todo mundo sabia que uma dor tão crua era território sagrado. Eu me sentia vazia, como se tivessem tirado tudo de dentro de mim, deixando apenas o ar. E o ar cheirava a antisséptico e a coração partido. Olhei para o meu reflexo na janela escura do corredor. Mal reconheci a mulher ali, cabelo embaraçado, rosto manchado de lágrimas, a pulseirinha de hospital ainda no meu pulso. De repente, um par de passos ecoou pelo corredor. Lentos, pesados, com uma autoridade estranha que me fez levantar a cabeça por instinto. O coronel Grant Alden estava ali. Mais velho do que eu me lembrava.
As rugas mais profundas, o cabelo escuro já salpicado de fios grisalhos. Mas a presença dele, inabalável, imponente, poderosa, não tinha mudado nada. Ele ainda parecia o tipo de homem que entrava em um campo de batalha e o silenciava com um único olhar. Pai, eu sussurrei, a voz quebrando. O Grant não falou nada na hora. Ele só atravessou a distância entre nós e me puxou para um abraço. Eu enterrei o rosto no peito dele, e pela primeira vez em anos, me senti criança de novo. Uma criança segura nos braços do homem que eu idolatrei, depois me ressenti, e depois perdi. Eu vim assim que soube, ele disse, baixinho, a voz rouca. Eu sinto muito, minha filha. Sinto muito demais. Eu me agarrei a ele como se fosse a última coisa sólida em um mundo feito de fumaça. Como você ficou sabendo? Consegui perguntar. O Grant soltou o ar lentamente. Seu supervisor ligou para um número de contato de emergência que você deixou anos atrás. Eu nunca mudei. Eu engoli em seco. Eu tinha esquecido esse detalhe. Passei anos acreditando que meu pai não me queria por perto. Mas agora, vendo-o ali, a dor esculpia uma nova verdade no meu peito. Ele nunca tinha parado de me vigiar. Aí a ficha caiu de novo, como um golpe. Pai, o Eva se foi. Falei baixinho, como se falar muito alto pudesse estilhaçar o prédio. O maxilar do Grant se apertou. Não só tristeza, mas raiva. Uma raiva fria, borbulhante. Onde está o Brad? Ele perguntou. Eu balancei a cabeça. Ele não veio. Não atendeu. Ele estava fora. Minha voz tremeu. Ele nem sequer me retornou. Nesse momento, algo mudou nos olhos do Grant. O soldado ressurgiu. O protetor. O homem que passou décadas navegando por perigos, traições e segredos mais obscuros do que eu podia imaginar. Seu marido te deixou sozinha na noite em que seu filho morreu? Ele perguntou, a voz baixa, quase perigosa. Eu assenti, as lágrimas rolando de novo. Ele não se importou, pai. Ele não se importou de jeito nenhum. O Grant se levantou devagar, os ombros eretos, a expressão parecida com granito esculpido. Então, ele vai se importar. Eu pisquei em meio às lágrimas. O que você quer dizer? Ele não respondeu, não diretamente. Em vez disso, colocou uma mão suave no meu ombro. Você precisa descansar. Eu vou te levar para casa. Amanhã, começamos a lidar com as pessoas que falharam com você. Pessoas, eu ecoei. O Grant olhou para o corredor como se já pudesse ver o caminho à frente. Escritórios na Park Avenue, suítes de hotel de luxo, livros contábeis, segredos escondidos. A mente dele já estava calculando movimentos, como um general se preparando para a guerra. Tem mais nessa história do que você sabe, ele disse. E o Brad Whitford não é o único que vai ter que responder por isso. Eu olhei, confusa, abalada. O Grant enfiou a mão no bolso do casaco, tirando algo pequeno. Um crachá de acesso com um logo corporativo que eu não reconheci. Pai, o que é isso? Os olhos do Grant endureceram. É a primeira chave, ele disse, para a verdade sobre o seu marido. E eu não tinha a menor ideia de quão profunda era, na verdade, a traição do Brad. O céu sobre Manhattan era um hematoma cinza-aço quando eu finalmente saí do hospital. A cidade nunca dormia, mas naquela noite, parecia estranhamente abafada, como se até o barulho tivesse reconhecido a minha dor e se suavizado. O SUV preto do meu pai esperava no meio-fio, os faróis brilhando pela neblina. O Grant abriu a porta para mim, um gesto que ele não fazia desde que eu era criança, e me guiou para o calor do carro. Eu agarrei o cobertor do Eva no meu peito enquanto dirigíamos em direção ao meu apartamento. Cada poste de luz ficava borrado através do embaçado dos meus cílios. Nenhuma palavra foi dita, mas o silêncio com o meu pai era mais seguro do que qualquer conforto que o Brad tinha me dado em anos. Quando chegamos ao prédio, o Grant me ajudou a subir as escadas. O corredor cheirava a tinta velha e poeira. Eu tateei em busca das minhas chaves, minhas mãos tremiam tanto que as deixei cair. O Grant as pegou, destrancou a porta e parou, congelado. Lá dentro, as luzes do apartamento estavam acesas. Havia um cheiro fraco de colônia, forte, marcante, cara. Meu estômago se revirou. O Brad estava em casa. Ele estava na cozinha, bebendo água de garrafa, mexendo no celular como se fosse uma noite qualquer. O cabelo um pouco bagunçado, a camisa amarrotada, o maxilar áspero com a barba por fazer. A imagem de um homem que tinha dormido confortavelmente em algum lugar que não era o lar. Ele levantou o olhar preguiçosamente quando entramos. Ah, você está aí, ele disse, como se eu tivesse saído para fazer compras.
Eu estava me perguntando onde você tinha se metido. Eu olhei para ele, incapaz de formular palavras. O Grant estava ao meu lado, a expressão ilegível, mas pesada com uma fúria contida. Os olhos do Brad se voltaram para o homem mais velho. E você? Ele acrescentou, levantando uma sobrancelha. Não sabia que estávamos recebendo visitas. Eu engoli em seco. Brad, o Eva, minha voz falhou, quebrando de novo. Ele não resistiu. Por um momento, nada na expressão do Brad mudou. Nem dor, nem choque, nem mesmo confusão. Ele simplesmente suspirou, como se eu tivesse dito que o metrô estava atrasado. Eu imaginei, ele disse. O garoto estava sempre doente. O Grant deu um passo à frente tão rápido que eu mal o vi se mover. Olha sua boca, ele rosnou, a voz baixa, vibrando com o tipo de ameaça que congela o sangue. O Brad piscou, surpreso. Com licença. Mostre algum respeito, o Grant disse. Seu filho está morto. O maxilar do Brad se apertou, mas não de tristeza, e sim de irritação. Olha, eu sei que você está chateada, mas gritar comigo não vai trazê-lo de volta. E, sinceramente, Lena, você sempre exagera em tudo que é relacionado a ele. Não. Algo dentro de mim se partiu naquele instante. Não como vidro, mas como pedra. Uma ruptura tão profunda que ecoou nos meus ossos. Onde você estava? Perguntei baixinho. Seu celular estava desligado. Você não retornou. Você não estava lá. O Brad encolheu os ombros, tomando mais um gole. Eu te disse que tinha um compromisso de trabalho. Você estava no Center Regis, o Grant cortou. Suíte 1904. O Brad congelou. Apenas por uma fração de segundo, rápido demais para a maioria notar, mas não rápido o suficiente para escapar dos olhos de um soldado treinado. Aí o Brad bufou. Você estava me espionando. O Grant não respondeu. Nem precisava, porque a verdade já tinha se revelado na reação do Brad. Eu olhei para o meu marido, meu peito apertando. Sussurrei. Você deixou nosso filho morrendo para ficar com ela. O Brad bateu a garrafa na bancada. Eu não vou fazer isso agora. Tive uma noite longa. A gente conversa amanhã, quando você estiver calma. Ele começou a andar em direção ao quarto. A voz do Grant trovejou pelo apartamento. Você não vai chegar ao amanhã. O Brad se virou devagar, a irritação se transformando em desconforto. O que diabos isso significa? O Grant enfiou a mão no casaco. Não para pegar uma arma, mas para pegar o crachá que ele tinha me mostrado na frente do hospital. O mesmo crachá que tinha aterrorizado homens muito mais perigosos do que o Brad. Significa, o Grant disse, dando um passo à frente, que a sua vida está prestes a desmoronar e eu serei quem vai destruí-la. E foi ali que o Brad finalmente percebeu que estava diante de um homem que jamais deveria ter cruzado. O Brad encarou o crachá na mão do Grant Alden como se fosse uma granada ativa. Os olhos dele corriam entre o homem mais velho e eu. A confusão se transformou em desconfiança. O que é isso? Algum tipo de tática para me assustar. Ele bufou, embora a voz tremesse quase imperceptivelmente. O Grant não se intimidou. A presença dele preencheu o pequeno apartamento como uma tempestade. Você construiu sua vida em cima de mentiras, Brad, ele disse, o tom calculado. Calmo de uma forma que parecia muito mais perigosa do que um grito. Hoje à noite, essas mentiras vieram para casa. Eu estava em silêncio atrás do meu pai, meus dedos apertando o cobertor do Eva. Eu não sabia o que o crachá significava, mas a maneira como as pupilas do Brad se contraíram me dizia que ele sabia. O Brad forçou um sorriso irônico. Não sei que tipo de show de herói você está fazendo, velhote. Mas você não pode me intimidar. Eu trabalho com clientes federais todos os dias. Não tenho medo de um veterano aposentado. O Grant se aproximou, e o Brad instintivamente recuou até bater com o quadril na bancada. Errado, o Grant disse suavemente. Você não trabalha com clientes federais. Você trabalha com o dinheiro deles. São canais offshore. São ativos desaparecidos. E você foi descuidado. A cor sumiu do rosto do Brad. Eu pisquei, confusa. Pai, do que você está falando? O Grant não tirou os olhos do Brad. Seu marido está movimentando fundos ilegalmente há mais de um ano, e ele tem feito isso através de contas de fachada registradas no seu nome. Senti meus joelhos enfraquecerem. Meu nome? Ele usou meu nome. O Brad se endireitou, agarrando-se a um fio de falsa confiança. Olha, ela assinou a papelada. Eu disse a ela o que fazer. Ela concordou com tudo. Eu concordei o quê?
Gritei. Mentirosa. O Brad apontou para mim agressivamente. Não se faça de inocente. Você disse que confiava em mim. Ele mentiu, o Grant retrucou. Aqueles documentos, ele colocou na sua frente à meia-noite, quando você tinha acabado de fazer um turno duplo. Você assinou sem ler porque estava exausta e porque acreditava nele. Minha respiração tremeu. Eu me lembrei daquela noite. O Brad insistindo para eu assinar algo rotineiro. Minhas pálpebras pesadas, minha mente dormente, minha confiança cega. Agora, essa confiança tinha se transformado em uma arma contra mim. Não, eu sussurrei. Não, Brad, você não fez isso. O Brad encolheu os ombros friamente. Não é grande coisa. Ninguém vai olhar para essas contas. E se olharem, bem, você não é exatamente inteligente o suficiente para lutar contra isso. O punho do Grant bateu na bancada com tanta força que a garrafa de água tombou. Você usou minha filha como um escudo financeiro, ele rosnou. Você a deixou carregar o risco legal enquanto dormia com a sua estagiária. O Brad estremeceu, mas tentou se recuperar. Eu não sei o que ela te disse, mas isso é um assunto particular. Eu sou o marido dela. Você é quem está metendo o nariz onde não deve. Escuta, o Grant se inclinou, a voz caindo em um sussurro arrepiante. Filho, eu não estou aqui como pai dela. Estou aqui porque os homens para quem você tem lavado dinheiro são homens com quem eu costumava lidar. Homens que não perdoam erros. A garganta do Brad se moveu. O pânico tremeluziu nos olhos dele. Eu recuei. Pai, o que isso significa? Significa, o Grant disse, virando-se para mim, que seu marido não apenas te abandonou esta noite. Ele te colocou no meio de uma rede criminosa sem o seu conhecimento. Não. O quarto girou ao meu redor. Meu pulso martelava nos ouvidos. Eu me senti enjoada. O Brad se adiantou, desesperado agora. Lena, escuta. Não é tão ruim quanto ele está fazendo parecer. A gente consegue consertar. Você e eu. Você não fala com ela, o Grant retrucou. Não mais. O Brad cerrou o maxilar, a fúria substituindo o medo. Ela é minha esposa. Não por muito tempo, o Grant respondeu. Então, ele tirou um pequeno pendrive preto do bolso do casaco e o colocou na bancada entre nós. Isto, o Grant disse, é a prova de tudo. O Brad congelou. Eu olhei fixamente, e em algum lugar profundo nas paredes daquele pequeno apartamento, a verdade finalmente se arrastou até a superfície. Mas nenhum de nós sabia que as evidências naquele drive eram apenas o começo da tempestade que estava prestes a destruir a vida do Brad. Eu olhava para o pequeno pendrive preto na bancada como se fosse um ser vivo, pulsando com segredos que eu não estava pronta para encarar. Minhas mãos estavam frias, minha respiração superficial. Eu não tinha certeza do que me aterrorizava mais, o que havia naquele drive, ou o fato de o meu pai ter vindo preparado para uma guerra que eu nem sabia que existia. O Grant o pegou com cuidado, quase com reverência, como um detonador. Tudo o que você precisa saber sobre a vida dupla do Brad está aqui dentro, ele disse, baixinho. Mas eu preciso que você entenda, Lena. Assim que abrirmos isso, não há como voltar atrás. O Brad soltou uma risada, aguda e nervosa. Ah, me poupe. Você não pode me assustar com alguma quinquilharia barata. Você acha que conectar essa coisa no computador vai magicamente fazer ela me odiar? Ela é minha esposa. Ela me conhece melhor do que você jamais vai conhecer. O Grant se virou lentamente. Eu sei o suficiente para te enterrar. O Brad engoliu em seco, o sorriso irônico sumindo por um instante antes de ele forçá-lo de volta. Você só sabe falar. A Lena não tem coragem de me trair. Ela é muito mole. Eu me encolhi com a palavra mole. O Brad a usava há anos como arma. Mole quando eu chorava. Mole quando eu implorava para ele passar tempo com o nosso filho. Mole quando eu pedia desculpas por coisas que nunca fiz de errado. Mas não hoje. O Grant tocou suavemente meu ombro. A escolha é sua, minha filha, não minha. Se você não estiver pronta, eu guardo. Minha voz tremeu, mas eu forcei as palavras para fora. Não, me mostra. O Grant assentiu. Abriu a maleta e puxou um MacBook Pro fino, colocando-o na mesa da cozinha. O Brad bufou. Você é louco. Essa coisa pode ter qualquer coisa. Ela não vai. Eu o interrompi. Você não tem mais o direito de falar por mim. O Brad congelou. O Grant inseriu o pendrive. Uma pasta apareceu instantaneamente, Vitford Operations. Ele clicou no primeiro arquivo. Uma planilha preencheu a tela. Linhas e mais linhas de números de conta.
Transferências offshore. Empresas de fachada em Belarus, Singapura, Ilhas Cayman. Os valores eram astronômicos. Milhões. Algumas transações tagueadas com o meu nome. Eu cobri a boca. Meu Deus. O próximo arquivo era um vídeo. Imagens de segurança de um elevador no Center Regis, com o carimbo de data da noite em que o Eva morreu. O Brad e a Sloan entrando na suíte, enrolados um no outro como um segredo embriagado. Minha respiração engasgou na minha garganta. Mas o próximo vídeo foi pior. Era um áudio. A voz do Brad, inconfundível, arrastada. Eu não me importo com o que ela manda de mensagem. Aquele pirralho provavelmente está exagerando de novo. Ele vai sobreviver. Ele sempre sobrevive. Para de se preocupar. Vem cá. Eu cambaleei para trás, como se tivesse levado um soco. O Brad correu para a frente. Lena, escuta. Isso foi tirado de contexto. Eu me afastei do toque dele. Não se atreva. O Grant fechou o laptop suavemente, como se me desse um momento para respirar. Mas eu não sentia ar em lugar nenhum. Apenas traição, densa, sufocante, esmagadora. Você me usou, sussurrei. Você me deixou levar a culpa pelos seus crimes, e você deixou o Evan sozinho naquela noite. A máscara do Brad finalmente se estilhaçou. Eu não o deixei sozinho. Você estava lá. Ele me chamou, gritei. Ele estava morrendo, Brad. Ele estava assustado e precisava do pai dele. Os olhos do Brad endureceram com uma frieza que me gelou mais fundo do que qualquer vento de inverno. Ele não era minha prioridade. A sala ficou em silêncio. O Grant se colocou entre nós antes que eu desmoronasse. Você está acabado, ele disse ao Brad. Cada dólar ilegal, cada mentira, cada arquivo. Eu vou garantir que as pessoas certas vejam isso. A risada do Brad era vazia, desesperada. Você acha que eles vão acreditar em você? Eu tenho conexões. Eu tenho influência. Não mais, o Grant disse. Então ele enfiou a mão no casaco de novo, desta vez tirando um segundo pendrive. Eu pisquei. Pai, o que é isso? O maxilar do Grant se apertou. Ele disse, é pior. E o Brad finalmente entendeu que o que ele tinha visto até agora não era nada comparado ao que estava por vir. O segundo pendrive estava sobre a mesa como uma arma carregada, o significado mais pesado do que o seu tamanho permitia. O Brad olhava fixamente, a confiança evaporando em tempo real. Ele engoliu em seco e tentou rir, mas o som saiu fino e quebrado. Isso é ridículo, ele murmurou. Você está blefando. Não há mais nada. O Grant não respondeu. Ele simplesmente abriu o MacBook de novo, inseriu o segundo drive e esperou. Uma nova pasta apareceu instantaneamente. Priority Files, Alden Security. Eu pisquei. Pai. Alden Security. Essa é a minha empresa. A que eu cofundei antes de você nascer, o Grant disse, calmamente. A Alden. Aquela contratada federal. A que trabalha com todo mundo. O Grant completou, a voz cortante. Agências, departamentos, parceiros estrangeiros. Nós construímos sistemas que rastreiam tudo, desde crimes cibernéticos até corrupção política. Ele virou o laptop para que o Brad pudesse ver a tela, um mapa de atividade financeira ligado a certas corporações e as pessoas conectadas a elas. Um suor frio irrompeu na testa do Brad. O primeiro arquivo abriu automaticamente. Um relatório de vigilância. Fotos do Brad entrando em vários restaurantes de luxo. Escritórios tarde da noite, clubes privados. Não com a Sloan, mas com um homem que eu nunca tinha visto. Alto, terno caro, o rosto meio escondido em cada foto. Eu franzi a testa. Quem é aquele? O maxilar do Brad travou. Ninguém. O Grant levantou uma sobrancelha. Ninguém? Interessante. Porque este ninguém é Viktor Kovalev. O Brad enrijeceu. O Grant continuou calmamente. Um bilionário com um império criminoso disfarçado de empresa de logística. Ele lava dinheiro através de pessoas como você. E você, ele apontou para o Brad, está 3 níveis abaixo na operação dele. Descartável, substituível. Eu cobri a boca, horrorizada. Brad, no que você se meteu? O Brad explodiu. Você acha que eu tive escolha? Ele retrucou. Você acha que o dinheiro cai do céu? A gente mora em Manhattan, Lena. Você queria escolas melhores, médicos melhores, um lugar maior. Como você achava que a gente estava pagando por isso? Eu nunca pedi nada disso, gritei. Tudo o que eu queria era você em casa com a gente, com o Eva. Bem,
Querer não paga as contas, o Brad rebateu. O Grant bateu o laptop para fechar. Basta. O silêncio caiu sobre a sala como cinzas. O Grant se virou para mim, suavizando-se só para mim. Isso não é sua culpa, minha filha. Mas você precisa entender uma coisa. Viktor Kovalev não tolera erros. O Brad não apenas te traiu. Ele colocou você e o Eva em perigo muito antes de hoje à noite. Meus joelhos pareciam fracos. Perigo? Que tipo de perigo? O Grant hesitou, o que era raro para ele. O tipo de perigo que segue as pessoas. O tipo que observa do outro lado da rua. O tipo que não bate na porta. O Brad de repente agarrou meu braço. Escuta aqui. Seu pai não sabe o que está falando. O Kovalev não vai tocar na gente. Eu sou importante demais. O Grant o afastou de mim com um único movimento brusco. Se você fosse importante, Brad, ele não teria mandado alguém ao seu escritório hoje. O Brad congelou. Eu olhei para ele. Alguém foi ao seu escritório. O Brad deu um passo para trás, o pânico finalmente o dominando. Ele não respondeu. O Grant abriu o celular, tocando na tela. Em segundos, um clipe de vídeo apareceu. Imagens de segurança granuladas de um homem em um casaco escuro saindo de um elevador no andar do escritório do Brad. Alto, forte, um rosto como uma estátua. Ele caminhou direto para a porta do escritório do Brad. Eu olhei para o Brad, minha voz tremendo. Por que você não me contou? O peito do Brad subia e descia rapidamente. Por quê? Porque não era para acontecer. Eles não deveriam vir. O Grant pausou o vídeo. Seu tempo acabou, ele disse friamente. Kovalev enviou um aviso. Da próxima vez, não será apenas uma visita. Senti meu pulso despencar nos ouvidos. O terror se misturou à traição até que eu mal conseguisse respirar. O Grant colocou uma mão gentil nas minhas costas. Minha filha, ele disse suavemente, nós precisamos sair deste apartamento agora. O Brad avançou. Ela não vai a lugar nenhum com você. O Grant se virou lentamente, os olhos afiados como aço. Ela não está segura aqui. E depois desta noite, ele se aproximou, a voz caindo em um sussurro arrepiante. Nem você. E assim que o Grant disse isso, uma sombra se moveu do lado de fora da porta da frente. A sombra do lado de fora da porta se moveu uma segunda vez, lenta, deliberada, controlada demais para ser um vizinho passando. Minha respiração ficou presa no meu peito. O Brad tropeçou para trás, o pânico acendendo em seus olhos. O Grant se moveu instantaneamente, ficando na minha frente, como se tivesse ensaiado aquilo a vida inteira. Não façam som, ele sussurrou. O corredor ficou em silêncio. Até o zumbido do aquecedor antigo do prédio parecia ter parado. Um clique suave veio da maçaneta. Agarrei o braço do Grant. Pai, é. Sim, o Grant murmurou. Alguém está testando a fechadura. A voz do Brad falhou. A gente tem que ligar para a polícia. Eu lancei-lhe um olhar fulminante. Você não tem o direito de falar em pedir ajuda. Não depois de hoje. Mas o Grant balançou a cabeça. A polícia não vai chegar a tempo. E se chegasse, não pararia um homem como este. Outro clique. Mais forte desta vez. O Brad recuou até bater na bancada da cozinha. As mãos dele tremiam violentamente. Eles vieram por mim. O Grant não se virou, mas falou com os dentes cerrados. Eles estão aqui porque você falhou com o seu chefe e porque foi descuidado. Homens como Kovalev não gostam de descuido. Eu estava tremendo, mas a raiva começou a queimar através do meu medo. Você nos arrastou para isso. Eu, o Eva. Você usou meu nome, e agora tem alguém na minha porta. Um clique final ecoou pelo apartamento. A fechadura cedeu. O Grant agarrou meu pulso. Janela do quarto. Agora. A porta rangeu e se abriu lentamente. A dobradiça guinchou como um aviso. Uma silhueta alta entrou no apartamento. Ombros largos, botas pesadas, movendo-se com a confiança silenciosa de alguém que já invadiu casas antes, alguém que não se importava em esconder a presença. Meu coração martelava nos meus ouvidos. O Brad sussurrou. Ele vai me matar. O Grant sibilou. Anda. Ele me empurrou em direção ao quarto. Eu agarrei o cobertor do Evan como se fosse uma tábua de salvação, tropeçando nos meus próprios pés. O Brad disparou atrás de nós, ofegante. O Grant bateu a porta do quarto logo quando um passo pesado ecoou na sala de estar. O Grant trancou a porta, mas ela não aguentaria muito. Janela. Ele ordenou. Escada de incêndio. Eu a abri com um empurrão. O ar gélido da noite cortou o quarto.
6 andares abaixo. O beco estava engolido pela escuridão. Vai, o Grant apressou. Eu subi, agarrando o corrimão de metal. Minhas mãos tremiam tanto que eu quase errei o próximo degrau. O Brad hesitou. Eu não consigo. O Grant o agarrou pela gola e o empurrou pela janela. Você consegue se quiser viver. Dentro do apartamento, um barulho alto ecoou. A porta do quarto tremeu violentamente. O homem havia chegado. O Grant subiu por último, fechando a janela atrás dele, mas deixando-a destrancada. Ele se virou para mim. A gente desce, ele disse. Mantenha a cabeça baixa. Descemos rapidamente, o metal chacoalhando a cada movimento. A neve tinha começado a cair, flocos finos à deriva como cinzas. Eu não sentia o frio. Mal sentia minhas mãos. Eu só ouvia o estrondo dos passos quando o homem alcançou o quarto. O Brad choramingou. A gente é alvo fácil. O que a gente faz? A gente vai para o carro, o Grant disse. Eu estacionei no beco. Chegamos ao segundo andar quando a janela do quarto acima de nós de repente voou para abrir. Uma figura escura se inclinou, examinando a escada de incêndio. Minha respiração parou. Ele nos viu. O homem gritou, a voz profunda o suficiente para agitar o ar. O Grant agarrou minha mão. Se move. O homem balançou a perna para fora da janela, pisando na escada de incêndio. O metal gemeu sob o peso dele. Ele estava descendo rápido. O Brad gritou e quase escorregou em um degrau escorregadio. O Grant o segurou pelo casaco e o empurrou para a frente. Corre! O Grant rugiu. Mas eu hesitei por uma fração de segundo, tempo suficiente para ver o rosto do homem claramente sob o brilho da luz da rua. Eu conhecia aquele rosto, não da vida real, mas da foto de vigilância no laptop do Grant. Viktor Kovalev estava bem acima de nós, se aproximando. E ele não estava sozinho. Outra sombra estava subindo pela janela atrás dele. A escada de incêndio chacoalhava sob nossos pés enquanto eu, o Grant e o Brad descíamos para o beco congelante. Flocos de neve pairavam sobre a passagem estreita, capturando o brilho fraco das lâmpadas da rua. As barras de metal estavam escorregadias com gelo, e o vento amargo cortava minhas bochechas como facas. Eu agarrava o cobertor do Evan com uma mão, segurando o corrimão com a outra. Acima de nós, botas pesadas batiam na escada de incêndio. O executor estava descendo rápido, rápido demais. A respiração dele saía em nuvens nítidas, e o metal tremia violentamente a cada passo. Atrás dele, o outro homem saía da janela, a segunda sombra de momentos antes. 2 homens, não um. O Grant praguejou em voz baixa. Eles mandaram uma equipe. O Brad ofegava. Por quê? Porque mandariam 2. Porque você deve mais do que nos contou, o Grant retrucou. Continue andando. Alcançamos a última plataforma, um nível acima do chão do beco. O frio mordeu mais fundo quando eu balancei minhas pernas por cima do corrimão. Minhas botas atingiram o pavimento congelado com força, enviando dor pelas minhas pernas. Eu quase caí, mas o Grant me segurou antes que eu desmoronasse. O Brad desceu em seguida, aterrissando de forma desajeitada e quase torcendo o tornozelo. O Grant pulou por último, aterrissando com um controle surpreendente para a idade dele. Mas eu mal tive um segundo para respirar antes de ouvir o metal guinchando acima. O primeiro executor tinha chegado ao fim da escada de incêndio. Ele estava a apenas segundos de distância. Os carros ficam para este lado, o Grant disse, me puxando em direção à parte mais escura do beco. Mas o beco não estava vazio. Um sedã preto estava parado perto da saída, o motor roncando baixo e ameaçador. Os faróis acenderam, nos iluminando em um banho de branco cegante. Pai, eu sussurrei. Tem alguém lá dentro. O Grant se moveu rapidamente, colocando-se entre mim e as luzes. Estamos encurralados. O Brad girou, frenético. A gente pode ir para o outro lado. Não, o Grant disse. É um beco sem saída. O sedã se abriu devagar. Um homem saiu. Não o executor, nem a segunda sombra. Este homem usava um casaco sob medida, um cachecol cuidadosamente amarrado e o cabelo penteado para trás com precisão. A expressão dele era perturbadoramente calma. Meu estômago despencou. Quem é aquele? Sussurrei. A voz do Grant endureceu. O coordenador do Kovalev. Ele é quem cobra as dívidas. O Brad cambaleou para trás até bater na parede de tijolos. Não. Não. Isso não pode estar acontecendo. Você deveria ter pensado nisso antes de roubar deles, o Grant disse. Eu não roubei, o Brad chorou.
Eu só usei algumas das transferências para cobrir as perdas do portfólio. Eu ia consertar. Quieto, o Grant retrucou. Eles estão aqui porque você não vale mais a pena ser protegido. O executor finalmente alcançou o chão atrás de nós. Ele e o coordenador trocaram um aceno silencioso. Eles nos tinham encurralados. Eu me apertei contra a parede, meu pulso batendo tão alto que mal conseguia ouvir o vento. Eu podia sentir meu pai apertando o casaco, pronto, preparado, calculando. O coordenador deu um passo à frente. Senhor Whitford, ele disse calmamente, como se cumprimentasse um conhecido em um jantar de negócios. Você tem algo que nos pertence. O Brad tremia tanto que os dentes batiam. Por favor, eu posso pagar de volta. Sim, o homem disse, a voz como gelo. Você pode, mas o prazo mudou. O Grant mudou sutilmente, a postura se alargando. Eu reconheci a postura. Meu pai não estava apenas parado. Ele estava se preparando. O executor enfiou a mão no casaco. O Grant enfiou a mão no casaco ao mesmo tempo. Tudo desacelerou. Pai, eu sussurrei, minha voz mal um suspiro. Não. Mas o Grant não olhou para mim. O olhar dele estava fixo nos dois homens se aproximando. Fique atrás de mim, minha filha. O executor tirou algo. Não uma arma. Um bastão tático preto e pesado. O Grant também tirou algo. Um dispositivo compacto e elegante com luzes piscantes que eu nunca tinha visto. Os olhos do coordenador se estreitaram. O que é isso? Ele exigiu. A voz do Grant estava calma, firme, mortal. Um aviso. Ele apertou um botão. Um pulso de luz azul surgiu pelo beco. E de repente, todas as luzes do quarteirão inteiro se apagaram. Por um momento sem fôlego, Manhattan desapareceu. O quarteirão inteiro caiu na escuridão. Postes de luz, letreiros de prédios, janelas de apartamentos. Tudo sumiu em um único suspiro elétrico. O beco frio foi engolido pela sombra, quebrado apenas pelo chiado suave da neve caindo. Meu pulso martelava nos meus ouvidos. Pai, o que você fez? O Grant não respondeu. Nem precisava. O dispositivo compacto na mão dele piscava fracamente, emitindo minúsculos pulsos de luz azul. Não era uma arma. Era um bloqueador, de nível militar, ilegal para civis sequer possuírem. O Brad encostou as costas na parede, ofegante. Você é louco. Eles vão nos matar. O Grant o ignorou. Os olhos dele permaneceram fixos nas silhuetas no beco. Duas sombras que tinham parado. No segundo em que a energia acabou, o executor tentou acender uma lanterna, mas ela estalou e morreu instantaneamente. Bloqueador, ele sibilou. Portátil, o Grant sorriu suavemente. Bom, você é inteligente o suficiente para entender o que isso significa. Isso significa que você acabou de escalar a situação, o coordenador avisou. Significa que seus brinquedos não funcionam mais, o Grant corrigiu. E seus rastreadores também não. Pela primeira vez, a incerteza cintilou no rosto do coordenador. No apagão, o Grant pegou meu braço, me puxando para perto. A gente se move agora. Fique abaixada. Siga meus passos exatamente. Meu corpo inteiro tremia, mas eu assenti. Eu confiava nele. Depois de perder o Eva, confiança parecia um conceito estrangeiro, mas com o meu pai, vinha mais fácil do que respirar. O Grant nos puxou para fora do beco escuro. A neve cobria o chão, abafando o som dos nossos passos. O coordenador e o executor ainda estavam cambaleando com o apagão, suas lanternas inúteis. A vantagem era nossa, por enquanto. Meu carro está na segunda avenida, o Grant sussurrou. A gente vai pelo meio dos quarteirões. Eles vão esperar a gente nas esquinas. O Brad estava atrás de mim, o pânico transformando em um peso morto. Eu não consigo correr. Minha perna. Cala a boca, Brad, eu sibilei. Pela primeira vez, eu não senti pena dele, apenas nojo. O Grant ignorou o drama. O Kovalev não vai ligar para a polícia. Isso é pessoal. Ele quer a prova de volta e você, Brad. Nós temos o que ele quer. O pendrive, eu percebi. O Grant assentiu. Os dois. O primeiro tem as transações ilegais. O segundo tem a minha análise dos contatos dele. Eles precisam desesperadamente que a gente não entregue isso. Mas a gente tem que entregar, eu disse. Para me tirar dessa bagunça. Para consertar o que ele fez. O Grant parou por um segundo, olhando para o quarteirão em silêncio. Não é tão simples. Se você for para a polícia com isso, você vai ser indiciada como cúmplice. O Brad garantiu isso.
Meu coração afundou. Cúmplice. Meu nome. As lágrimas voltaram, mas desta vez eram de fúria pura. Então o que eu faço? O Grant me puxou para um beco lateral. Você não vai para a polícia. Você vai sumir. Comigo. Sumir. Vitor Kovalev é grande, mas a Odin Security é maior em algumas áreas, ele disse. Eu sei como proteger você. Nossos sistemas têm uma rede de segurança que eu criei há décadas. Ele olhou para o Brad. Você, por outro lado, vai servir de isca. O Brad engasgou. O quê? Você vai me entregar? Não, eu vou te dar uma chance, o Grant disse, seus olhos frios. Eu tenho uma casa de segurança fora da cidade. É um buraco de rato, mas tem proteção. Você vai para lá. Se você ficar quieto, você pode sobreviver. E se eu não for? Eles te pegam, o Grant disse. Simples. E o coordenador não parece o tipo que te dá um aperto de mão e diz, foi mal, ponto. De repente, um carro freou forte na rua principal, vindo da direção oposta do apagão. Eles estavam cercando. A gente tem que se separar, o Grant disse. Ele tirou a mão do meu braço, e eu me senti estranhamente exposta. Eu não vou te deixar. Você não vai, ele prometeu. Ele tirou um pequeno mapa de papel e uma chave do casaco. Aqui. Este é um carro que eu deixei para emergências no aeroporto. A chave está aqui. E este é o caminho para um refúgio da minha rede. Fica nas montanhas, é seguro. Você vai para lá sozinha. Por que eu tenho que ir sozinha? Porque eles vão me seguir, ele disse, sorrindo pela primeira vez na noite, um sorriso sombrio. Eles querem os pendrives e o homem que os roubou. Eu vou dar a eles uma caçada que eles não vão esquecer. Ele se virou para o Brad. Você vem comigo. Vamos pegar o meu carro. Eles vão presumir que a Lena está com a gente. O Brad parecia prestes a vomitar, mas sabia que não tinha escolha. O Grant apertou minha mão. Você não vai nos trair, vai, Brad. O Brad balançou a cabeça freneticamente. Não. Eu só quero que isso acabe. Acabou, o Grant disse, frio. Mas não do jeito que você queria. Ele se virou para mim uma última vez. Lena, eu preciso que você me prometa uma coisa. Você só vai confiar em mim e nos contatos que eu te der. Não volte para Manhattan. Não use cartões de crédito. Desapareça. Eu assenti. O cobertor do Evan estava esmagado no meu peito. Aquele ato de traição tinha custado a vida do meu filho, e agora ia custar a minha liberdade. Eu prometo, eu disse, minha voz carregada de uma nova e fria determinação. Bom. O Grant e o Brad se viraram e correram para a rua, sumindo no meio da escuridão do apagão. Eu esperei um minuto inteiro, ouvindo os carros e os gritos ao longe. Eu estava sozinha, no meio de Nova York, fugindo de criminosos internacionais e da verdade sobre o meu próprio marido. Eu olhei para o mapa, a chave na minha mão. Era hora de sumir. Eu não estava mais mole. O luto e a fúria tinham me transformado em algo mais duro. Algo que o Brad e o Kovalev nunca esperariam. Eu comecei a correr na direção oposta. Eu não estava apenas fugindo. Eu estava me preparando para voltar. E quando eu voltasse, eu não estaria sozinha. Eu teria a verdade ao meu lado, e meu pai me ensinou uma coisa. A verdade era a única arma que poderia derrubar um império de mentiras. Então, é isso. Em uma noite, eu perdi o meu filho e descobri que o meu marido era um criminoso que me usou como escudo, dormiu com a amante, o pior de tudo, não se importou com a nossa família. Aquele momento no beco, quando a cidade inteira se apagou, foi quando a minha vida se reiniciou. Eu não sou mais a Lena ingênua. Eu sou a filha do coronel. E agora, eu tenho 2 pendrives cheios de segredos e um exército de criminosos internacionais atrás de mim. A caçada começou. Meu pai está com o Brad, e o Kovalev está vindo. Quem você acha que vai ganhar essa guerra? Será que o Brad vai entregar o meu pai para salvar a própria pele? E será que eu consigo escapar e usar essas provas para me vingar? Você precisa saber o que acontece em seguida. Se você ficou com o coração na mão com essa história, deixa o seu like agora. Me diz aqui nos comentários, se você fosse a Lena, qual seria a primeira coisa que você faria com o Brad se o encontrasse de novo? A sua resposta pode ser a minha inspiração. E o mais importante, clica no botão de se inscrever e ativa o sininho. Porque o próximo vídeo não é só a continuação, é a revelação de quem mais está envolvido nesse esquema de lavagem de dinheiro, e você não vai querer perder a primeira morte nessa história. Tchau e até a próxima caçada.